Olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda à aula 2 do módulo Gestão de Pessoas. Essa aula a gente vai falar sobre liderança. Particularmente, é um assunto que eu tenho uma consideração em especial. Eu me recordo bem que na faculdade, em 2007 ou 2008, eu publiquei um artigo numa revista eletrônica que falava justamente sobre liderança. Então é um assunto que é bem familiar, até porque eu sempre tive aquele espírito de liderança, aquela questão de época de escola, gente, eu que comandava a equipe de trabalho, eu que organizava todas as funções ali de cada membro da equipe. Então foi um assunto que sempre me despertou interesse. A liderança, ela é uma habilidade que pode ser tanto inata, né, ser um dom da pessoa, quanto desenvolvida através do aprendizado e da prática. Algumas pessoas podem ter traços naturais de liderança, como carisma, empatia, capacidade de influenciar e inspirar outros, que parecem vir de forma mais intuitiva. No entanto, a liderança também pode ser adquirida e aprimorada ao longo do tempo. Existem líderes que nasceram com certas características que facilitam sua habilidade de liderar. Mas isso não significa que apenas essas pessoas podem ser bons líderes, líderes eficientes. A liderança é um conjunto de habilidades e comportamentos que podem ser desenvolvidos por qualquer pessoa que esteja disposta a aprender e a melhorar suas capacidades de liderança. Muitas habilidades de liderança podem ser adquiridas através de treinamento, educação, experiência prática e observação de outros líderes. Existem cursos, programas de desenvolvimento de liderança e livros que abordam diferentes aspectos da liderança e podem ajudar as pessoas a aprimorar suas habilidades nessa área. Tem um livro que eu adoro, fácil de ler, e fala exatamente sobre isso, que é O Monge e o Executivo. Embora algumas pessoas possam ter uma inclinação natural para a liderança, a maioria dos líderes eficazes combinam talentos inatos com aprendizado e desenvolvimento contínuo. A liderança é uma jornada contínua de aprendizado e aprimoramento. E qualquer pessoa pode se tornar um líder eficaz se estiver disposto a investir tempo para desenvolver suas habilidades e conhecimentos nessa área. Um médico pode ser um bom líder ao combinar suas habilidades médicas com competências de liderança afetiva. Ser um líder eficaz não apenas melhora a experiência do paciente, mas também contribui para o bem-estar da equipe e o sucesso geral da clínica ou do consultório. Vou trazer aqui algumas características e práticas que o médico pode adotar para ser um bom líder. Primeiro, comunicação clara e eficaz. Um bom líder médico deve ser capaz de se comunicar de forma clara e direta com a sua equipe e seus pacientes. Isso inclui ouvir ativamente, fornecer orientações claras, explicar sobre procedimentos e resultados de maneira acessível e estar disponível para responder às perguntas. A recomendação que eu dou a todos os meus mentorados é de fazer uma reunião pelo menos uma vez por mês. Criar documentos escritos que estejam especificados ali as normas, as regras, as condutas esperadas. Essas reuniões são importantes para que a equipe entenda igualmente o que precisa ser corrigido, o que precisa mudar, o que vai iniciar. Então, se você fala com uma pessoa e depois vai falar com outra, você não consegue garantir que as duas pessoas compreenderam da mesma forma, a comunicação não fica clara. Agora, se a informação está sendo repassada para as pessoas juntas, você pode perguntar assim: o que vocês entenderam dessa mensagem que está sendo transmitida? E aí reduz o que nós chamamos de ruídos de comunicação, né? Que são as interferências, as distorções que podem ocorrer durante o processo de transmissão de uma mensagem entre o emissor e o receptor. Quando a gente consegue transmitir uma comunicação de maneira clara, a gente aumenta a assertividade. Outro ponto positivo das reuniões periódicas
é evitar que o caldo entorne. É bem comum eu escutar dos médicos que eles deixam de lado os erros cometidos e isso vai acumulando. De repente, quando uma pequena falha acontece, explode, né? E acaba exagerando no seu posicionamento. O ato de deixar acumular é péssimo, pois pode ser que o colaborador nem perceba ou não assimile o erro cometido. E aí dificilmente ele mudará, ele vai persistir no erro, né? Não vai conseguir mudar a sua postura. Então, se tem reuniões periódicas, esses assuntos poderão ser discutidos e resolvidos ali. A segunda prática que um médico deve adotar para ser um bom líder é a capacidade de tomar decisões. Líderes médicos frequentemente enfrentam decisões difíceis e rápidas. Eles devem ser capazes de avaliar informações relevantes, considerar diferentes perspectivas e tomar decisões bem fundamentadas para o benefício de seus pacientes e da sua equipe. Eu sempre faço a analogia do jogo de xadrez, né? O jogador experiente, ele estuda e analisa o tabuleiro visualizando de cima para baixo. Em qualquer outra posição, essas peças podem não ser visualizadas da maneira correta. Você pode não ter a visão plena do posicionamento ali de cada pecinha, né? Aumentando os riscos de uma jogada errada. Então, se isso acontecer dentro da sua empresa, você também precisa ter uma visão clara de tudo o que acontece e do posicionamento de cada colaborador para que a sua decisão seja assertiva. Outra prática de um bom líder, de um médico líder, é estabelecer metas claras. Definir metas realistas e alcançáveis ajuda e orienta a equipe em direção a um objetivo comum. É importantíssimo se certificar que todos os colaboradores compreenderam essas metas e estão alinhados com ela. Mais à frente, teremos uma aula só sobre planejamento de metas, então eu não vou entrar nesse assunto agora, ok? Quarto ponto, encorajar a aprendizagem contínua. Incentivar a educação contínua e o desenvolvimento profissional da equipe ajuda a melhorar na qualidade do atendimento prestado. Eu já escutei alguns profissionais dizendo assim: se eu capacitar a minha secretária, ela vai em busca de um outro trabalho para ganhar mais. Mas o pensamento precisa ser justamente o oposto. Eu vou capacitar a minha secretária para que o meu faturamento cresça, assim eu posso remunerá-la melhor e juntos teremos um crescimento exponencial. Você que é médico ou dentista ou algum profissional da saúde, por exemplo, você sente a necessidade de evoluir profissionalmente e se inscreve numa pós, num curso, participa de um congresso, pois você quer sempre entregar o melhor aos seus pacientes, né? Entregar algo com mais qualidade. E por que esse mesmo pensamento não pode prevalecer com a sua equipe? E, infelizmente, não dá para esperar que essa iniciativa seja do colaborador. Esse assunto também eu desenvolvi uma aula somente para falar de capacitação e treinamento. Então, por hora, reforço que para ser um bom líder é necessário encorajar a aprendizagem contínua. Quinto, promover um ambiente de trabalho colaborativo. Cultivar um ambiente de trabalho em que todos se sintam valorizados, respeitados e encorajados a contribuir com as suas ideias é fundamental para uma equipe coesa e motivada. Eu acredito muito nas reuniões periódicas, falei agora há pouco sobre isso, e essas reuniões são importantes para corrigir as falhas, realizar o brainstorm, dar e receber feedbacks. Enfim, tem uma frase que eu uso muito, inclusive eu falo com o meu marido, que é: expectativas alinhadas nunca serão frustradas. Então, alinhe as suas expectativas com a sua equipe. Nas consultorias, eu pergunto para as secretárias assim: quais as ideias que você já deu para colaborar com o crescimento da empresa? E eu vejo muitas respostas iguais como: as minhas ideias nunca foram aceitas ou nunca foram ouvidas. Eu concordo que as ideias precisam serem filtradas, mas pensem comigo. Quem conhece bem os seus pacientes tanto quanto você? A sua secretária. E sem contar que as secretárias ou os demais colaboradores da sua empresa, da sua clínica, eles gostam de ser ouvidos.
Eles se sentem importantes, por mais que nem todas as ideias sejam coerentes ou viáveis. Sexto, feedback e reconhecimento. Oferecer feedback regular e construtivo à equipe é importante para o crescimento e aprimoramento profissional. Além disso, reconhecer e recompensar o bom desempenho fortalece a motivação e o engajamento. Essa história de que você não faz mais do que a sua obrigação não funciona mais. As pessoas gostam e precisam ser reconhecidas. Esse reconhecimento, ele precisa ser verbal ou através de ações. Sejamos sinceros, todos nós gostamos quando somos reconhecidos por algo feito. Então, se a sua secretária agendou mais consultas que no mês anterior, parabenize-a. Se ela organizou o seu estoque de amostra grátis, agradeça, reconheça. Caso contrário, como ela saberá que esse comportamento que ela teve precisa ser mantido? Por mais que esse comportamento seja óbvio para você, pode não ser óbvio para ela. E isso fica muito mais claro para mim quando eu realizo entrevistas em processos seletivos, por exemplo. Quando eu pergunto assim, quais são as funções que você acredita que uma secretária precisa conhecer para desempenhar a sua função? A resposta é sempre o mesmo: atender telefone, marcar consulta, receber pacientes. Então, quando ela fizer algo extra, é importante ter esse reconhecimento. Skinner, um psicólogo mundialmente famoso, demonstrou por meio de experimentos que um animal recompensado aprende bem mais rápido que um animal punido por mau comportamento. E alguns estudos posteriores mostraram que o mesmo acontece com humanos. Ao fazer críticas, não produzimos mudanças duradouras e ainda provocamos ressentimento. O desejo de aprovação dos colaboradores é tão intenso quanto o medo da condenação. Portanto, não adianta somente você criticar, porque isso coloca o colaborador na defensiva e, em geral, faz com que ele tente se justificar. A crítica pode se tornar algo perigoso, pois fere o orgulho do indivíduo e atinge o seu senso de importância. Outra prática de um bom líder é o autocuidado. Um líder médico eficaz também cuida de si mesmo. É importante aprender a gerenciar o seu próprio estresse, ter equilíbrio entre trabalho e vida pessoal, buscar apoio quando necessário. A rotina de todos os profissionais é sempre muito puxada. Nem todos conquistaram a independência total, ao ponto de viver somente de um consultório particular. Muitos conciliam os atendimentos particulares com plano de saúde, plantões, empregos em outras instituições. E é necessário estabelecer um equilíbrio entre aquilo que é importante, urgente e circunstancial. Neste ponto, eu recomendo que todos leiam o livro A Tríade do Tempo, que trata exatamente sobre esses pilares e como você pode organizar melhor as suas ações dentro do tempo disponível. Liderar como médico requer dedicação, compaixão e habilidades de gestão para garantir que tanto os pacientes quanto a equipe recebam a melhor experiência possível. Ser um líder e atento às necessidades de todos, bem como ao bom funcionamento da clínica ou consultório, é fundamental para o sucesso da equipe e para um atendimento médico de excelência. O trato social é provavelmente o maior problema que as pessoas enfrentam no dia a dia, sobretudo no mundo corporativo. O livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, um best-seller escrito por Dale Carnegie, acho que é assim mesmo que pronuncia, ele relata sobre pesquisas que dizem que 85% do sucesso financeiro profissional está diretamente ligado à engenharia humana, ou seja, diz respeito à personalidade e à capacidade de liderar pessoas. Se o profissional possui conhecimento técnico, somado às capacidades de exprimir ideias, liderar e despertar o entusiasmo, ele está destinado a ganhar mais. Liderar pessoas nada mais é que influenciar pessoas. E existe uma estratégia relativamente simples para que você consiga fazer isso. Por exemplo, eu adoro brigadeiro. Se eu pudesse, eu comeria todos os dias. Mas peixes gostam de minhoca.
Então, se um determinado dia eu resolver pescar, eu não vou colocar brigadeiros no anzol, e sim minhocas. O que eu quero dizer com isso? Que a única forma de eu influenciar pessoas é falar sobre o que elas querem e mostrar como alcançar o que elas desejam. Por exemplo, se você quer convencer a sua secretária a fazer uma busca ativa de pacientes que não compareceram na clínica há mais de um ano, pergunte a si mesmo, antes de tudo, como que eu posso estimular essa pessoa a fazer isso? Ao fazermos essa pergunta, evitamos nos precipitar e ficar tagarelando ali inutilmente sobre o que você quer. A princípio isso parece uma loucura, eu sei, mas vamos usar o seguinte exemplo para que essa teoria faça mais sentido para você, ok? Se você disser à sua secretária, preciso que ligue para todos os pacientes que não consultam há mais de um ano, minha agenda está vazia e desse jeito eu não vou conseguir arcar com as despesas. Ela poderá pensar assim, o que eu tenho a ver com isso? Isso é um problema só seu. Pensar, ela não vai falar provavelmente. Mas, se você disser, o que você acha de realizarmos uma busca ativa de pacientes? Estou preocupado que não tenhamos condições de arcar com todas as despesas do consultório e acredito que você tem o conhecimento necessário para melhorarmos os resultados. Caso você atinja esse objetivo, vou te presentear com uma tarde de descanso. Nesse segundo exemplo, eu divido a responsabilidade, eu faço um elogio ao profissional, mostro o benefício que ela pode conquistar. A ideia é despertar o desejo da sua secretária ou do seu colaborador para que você consiga, junto a ela, atingir os seus objetivos. Quem conseguir isso terá o mundo ao seu lado. Outro ponto fundamental para você se tornar um bom líder é trabalhar a capacidade de ouvir. Pode parecer simples, mas é um grande desafio para muitas pessoas. É que nós criamos o hábito apenas de esperar o outro terminar a fala para que possamos falar também. Algumas pessoas ensaiam a própria fala mentalmente enquanto o outro está dizendo. Mas se você deseja ser um bom líder, precisa ser um ouvinte atento. Para ser interessante, seja interessado. Faça perguntas que os outros vão gostar de responder. Encoraje-os a falar sobre a si mesmo e sobre suas realizações. Tem uma frase que eu li em algum livro, não me recordo qual, que fala o seguinte: muitas pessoas chamam médico quando na verdade só precisam de uma plateia. Ouvir é dar atenção a tudo que está sendo dito, desde expressões faciais, corporais, até o comportamento de quem está falando e o ambiente em que tudo isso está acontecendo. Por último, destaco um outro ponto importante para que você se torne um bom líder. Não tente convencer aos seus colaboradores que eles estão errados, isso será inútil. Quanto mais você fizer isso, mais eles terão a sensação de que estão certos. Você pode dizer à sua secretária, você está errada, e provavelmente ela discordará de você. E mais provavelmente ainda, não mudará a sua maneira de pensar. Uma forma mais inteligente de você mostrar a sua visão é dizendo, veja, eu penso diferente, mas posso estar enganada. Vamos entender o que aconteceu aqui? Existe uma magia sobre essa fala que faz com que as pessoas não se oponham imediatamente. Você nunca terá problemas ao admitir também que pode estar errado. Essa postura impede ou interrompe uma discussão e inspira outra pessoa a ser aberto tanto quanto você e o faz admitir que também pode estar errado. Veja bem, eu vou trazer um exemplo real que aconteceu aqui comigo. Quando eu reformei a minha sala aqui recentemente, a minha irmã elogiou a marcenaria e me perguntou o preço. Quando eu respondi, ela disse, nossa, que horror, eles se aproveitaram de você. O que ela me disse era verdade, mas poucas pessoas gostam de ouvir verdades e refletem seus pontos de vista, né? E o meu posicionamento foi de defesa. Falei que valeu a pena, que era um material de qualidade, que eles entregaram rápidos. Eu confrontei ali a colocação dela. No dia seguinte, a minha sogra veio e só fez elogios e disse que gostaria de fazer algo semelhante na sala dela. Bom,
Nesse caso, a minha reação foi bem diferente. Eu disse que eu até ajudaria a encontrar um outro fornecedor que tivesse um preço mais acessível, que apesar de eu ter gostado do resultado, eu acredito que não valeu a pena. A verdade é que quando estamos errados, até admitimos para nós mesmos, mas só admitimos para o outro como somos tratados com tato e gentileza. Se o outro faz questão de reforçar o nosso erro, o nosso instinto de defesa será de sempre argumentar ao nosso favor. Portanto, tenha tato e gentileza com o seu colaborador ao adverti-lo sobre um erro, sobre uma situação. Caso contrário, tudo o que você conseguirá, além de criar um conflito, é fazer com que ele acredite que está sim certo e que sua postura deve continuar a mesma. Ser um bom líder é, sim, sinônimo de sucesso. Sabemos que é impossível desempenhar todas as funções de um consultório ou clínica sozinhos. E para isso, precisa de uma boa equipe alinhada que permaneça na caminhada junto a mim e junto a você. Agora que você já sabe como ser um bom líder, é hora de estruturar a sua equipe. Na próxima aula, vamos aprender a fazer um processo de recrutamento e seleção com eficiência em busca de uma pessoa qualificada a trabalhar na sua equipe. Até a próxima aula!